Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje eu quero mostrar para vocês como fazer, através dos recursos do Firebird 3.0 em diante, para você calcular qual é o percentual de crescimento ou não, né, de queda, no caso de faturamento, de um mês para o outro dentro da sua tabela de vendas, por exemplo. Certo? Tabela de venda a maioria das pessoas aí tem, então fica mais fácil de demonstrar. Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Vamos lá, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é agrupar as minhas vendas por mês. Então, como é que eu faço? Fazer aqui, ó, select from venda V, só arrumar aqui o select que ficou errado também, né? Select, beleza, from venda V. E aí, nem vou colocar filtro aqui porque eu só tenho vendas dentro de um ano, certo? Então, vou colocar assim, ó, eu tenho v.data da venda, certo? Essa data da venda, ela é a data completa, dia, mês e ano. Só que eu quero pegar só o ano e o mês. Então, como que eu faço? Para poder pegar só o ano e o mês, né? Nesse caso, se você tiver fazendo um comparativo de outros anos, por exemplo, dezembro do ano anterior, dezembro do ano atual, então pode confundir os meses aí. Então a gente coloca o ano e o mês, certo? Então uma forma bem rápida, bem simples aqui para poder demonstrar, não é tão intuitiva, tão legal de exibir para o usuário, mas fica bem funcional. Olha só, left, abro parênteses, coloco v.data, 7. Por que vírgula 7? Porque assim eu estou pegando os 7 primeiros dígitos da data em formato contrário. Por exemplo, se eu colocar uma data aqui dentro de uma função left, ele vai transformar ela em string. Quando transforma em string, fica assim, ó, 2021, traço 12, traço algum dia aqui, 01, por exemplo. Então, quando eu pego os 7 primeiros dígitos, eu estou pegando isso daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então é ano e o mês automaticamente, beleza? Então, essa coluna aqui eu vou chamar de ano underline mês, beleza? Então a gente já tem o ano e o mês aqui, agora eu quero pegar o quê? O V ponto valor total, certo? Só que eu preciso somar isso, porque eu quero pegar todos os valores de venda agrupado pelo mês. Então, eu somo aqui, mostro apenas uma vez esse ano e mês junto, certo? E esse cara aqui eu vou chamar de total underline mês. Beleza, já tenho as informações que eu preciso aqui, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, group by 1, simplesmente para ele agrupar por essa coluna aqui, certo? Então, vamos rodar só para ver o resultado e olha só que legal que ficou. Então, eu já tenho aqui desde o mês de janeiro até dezembro de 2021, separado aqui ano e mês, e tenho os valores de faturamento, que são bem parecidos, né, bem próximos um dos outros, olhando assim a primeiro momento, né? Mas na verdade tem uma pequena diferença entre cada um, e de repente você pode perceber uma diferença de percentual de crescimento que pode te dizer se você está indo no caminho certo ou não. Na verdade, vai dizer isso para o seu cliente, né? Então, vamos lá. Para que eu calcule o percentual de diferença de um mês para o outro, eu preciso ter, na mesma linha desse registro aqui, por exemplo, o valor do mês anterior, certo? Então, esse total mês aqui é o mês atual, mas o mês anterior precisa estar dentro da mesma linha. Por quê? Porque eu preciso calcular a diferença entre o mês anterior e o mês atual para poder achar o percentual de diferença, certo? Então, é simples assim. O que eu vou fazer aqui, ó? O Firebird 3.0 em diante te permite fazer o uso daquelas funções lag, por exemplo, que é a função que busca qual é o valor do campo no registro anterior, certo? Então, como que a gente faz isso? Vou fazer aqui, ó, um select por fora, certo? From, abro parênteses, vou transformar isso daqui em uma tabela derivada, né? Fecho parênteses e vou chamar de V, certo? Então eu vou fazer assim, ó, vou chamar aqui, ó, V.ano mês, vírgula, e aí tem aqui, ó, V.total mês também, né? Então V.total underline mês. Por quê? Total mês, se essa coluna não existe, eu tenho o valor total. Total mês é o nome do apelido. Como eu transformei isso daqui em tabela derivada, então eu referencio essa coluna através do apelido que eu dei para ela. Beleza, então eu tenho aqui, ó, ano, mês, total mês, e como que eu faço para poder buscar o valor do mês anterior? Eu faço assim, ó, lag, abro parênteses, e aí eu vou colocar assim, ó, v.total underline mês, certo? Fecho parênteses e coloco essa palavrinha aqui, ó, over. Abre e fecha parênteses aqui de novo. Vou chamar isso aqui de total, underline, mês, underline, antes, certo? Para a gente poder ter o valor do mês anterior. Vírgula aqui para a gente poder continuar com essa coluna. E aí vamos dar F9 para testar, certo? Então, perceba, no primeiro registro não havia nada antes. Então ele mostra aqui, ó, como nulo, certo? Por quê? Porque eu já exportei a tabela inteira, que não tem nada para poder ser exportado. E se eu tivesse filtrado por período, por exemplo, só 2021, considerando que tinha dados para o ano de 2020, mesmo assim ele não ia mostrar aqui. Por quê? Porque não está dentro do meu filtro, certo? Então, vou te dar um exemplo. Se eu pegar aqui só a partir do mês 2, será que ele pega o mês 1? Vou colocar assim, ó,
dentro da tabela venda, where v.data maior ou igual a 1/2 de 2020, 2021, né, na verdade. Fecha aspas aqui, F9, e perceba, o mês de janeiro não aparece aqui. Por quê? Porque ele não está dentro do dataset, justamente porque eu não trouxe ele aqui dentro do filtro, certo? Então, vou dar um F9 aqui de novo, do jeito que a gente estava, certo? Então, a gente já tem aqui, ó, mês anterior, 476.621,86, bate com o que está aqui, certo? Então, sempre o valor que está aqui, pula para o próximo registro no campo de total mês ante, beleza? Para ele mostrar aqui o valor anterior. Agora, basta a gente fazer a subtração aqui para encontrar a diferença. Pega o total do mês atual, menos o total do mês anterior, e a gente vai saber se teve um acréscimo de faturamento ou não, certo? Então, vamos lá. Vou fazer um novo select aqui, por quê? Para a gente não precisar ficar repetindo essa função o tempo todo, certo? Então, a gente só referencia o nome que a gente deu, o apelido ali, né? Então, select from, abro parênteses, vou dar um tab aqui em tudo isso, fecho parênteses aqui, vou dar um novo apelido de V, certo? Então, tudo isso que está dentro desse parênteses vai ser chamado através do apelido V. Beleza, então eu vou colocar aqui, ó, V.ano mês, V.total mês, tudo aqui em cima, certo? As mesmas colunas, só que aqui a diferença é que eu não preciso fazer esse lag de V total mês over, certo? Eu só coloco assim, ó, V.total mês ante. Beleza, então a gente já está referenciando aqui o mês atual, o mês anterior, e agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, eu vou copiar esses dois caras aqui, vou criar uma nova coluna colando eles aqui embaixo, né? Só que ao invés de colocar um embaixo do outro, eu vou subtrair um pelo outro. Então, total mês menos total mês anterior. Se no mês passado teve menos faturamento que nesse mês, vai dar um valor positivo aqui para mim, eu vou saber que teve um acréscimo de faturamento, certo? Isso daqui eu vou chamar de diff, que é a diferença entre um mês e o outro, certo? Vamos dar F9 aqui para a gente ver e perceba, eu tenho vários meses aqui, ó, com negativo. Então já começou a ficar mais fácil da gente saber se houve acréscimo ou não de faturamento, beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Para a gente poder utilizar somente esse diff aqui, referenciando a coluna, para não precisar ficar fazendo essa conta aqui o tempo todo, vamos fazer uma nova tabela derivada. Select from, abro parênteses, vou dar um tab em tudo isso daqui, fecho parênteses, vou chamar de V, beleza? Aí eu vou pegar todas essas colunas aqui e vou jogar para cima, certo? Então coloco tudo aqui, vou dar um Shift Tab para poder recuar. E aí aqui embaixo, não preciso mais fazer toda essa conta, eu simplesmente chamo v.diff. Beleza? Rodando aqui, só para você ver, está funcionando tudo sem problema nenhum. Agora, como que a gente calcula o percentual aqui de diferença de crescimento, né? Se teve crescimento ou não. A gente precisa utilizar o seguinte cálculo, tá? Então coloco uma vírgula aqui e aí vou fazer assim, ó. v.diff dividido por v total mês ante, vou copiar aqui para não ter erro de digitação, certo? Então faço um dividido pelo outro vezes 100, certo? Então olha só, vou chamar esse cara aqui de perc underline crescimento, certo? Vou dar um F9 aqui, ó. Perceba, a gente tem um valor de 4 casas decimais, porém só está utilizando uma precisão de 2 casas decimais, certo? O resto aqui, perceba que está tudo zerado. Então vamos fazer o cálculo aqui para ter certeza que deu certo. Então vou pegar a calculadora aqui, e aí vamos ver aqui, só diminuir ela um pouquinho para poder caber na tela, né? Ficar melhor. E aí vou fazer um cálculo aqui do seguinte, ó. Se eu pegar 476.621,86, né, 86, menos colocar 9,64%. Só os 9%, esse 9,64, deu 45.946,34,7. Beleza? E aqui tá 45.966. Então perceba que deu uma diferença grande aqui, certo? Então a gente precisa aumentar a precisão. Se eu der um Enter aqui para fazer a conta, dá um total aqui de 430 mil, também 430 aqui, 675, aqui foi 654, então tá errado, certo? Deu uma diferença bem grande aí de reais, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a precisão disso daqui para 6 casas decimais, certo? Inclusive, utilizando todas as 6. Como que eu faço? Eu vou colocar um cast aqui, ó, transformando esse cara aqui em numeric 15.4, esse aqui também em numeric 15.4, então vai totalizar aí 8 casas de precisão. Daí, esse cara aqui vai ter 2 casas também, então vai ter bastante casa e, por fim, eu vou fechar 6 apenas, certo? Então, vou fazer assim, ó, cast, abro parênteses, as numeric 15.4, certo? Fecho parênteses aqui e vou fazer a mesma coisa para o outro campo aqui, ó, certo? Então, cast, abro parênteses, as numeric 15.4. Quando eu faço isso daqui e estou fazendo uma divisão, o que eu estou dizendo para ele? Pega 4 casas daqui, mais 4 casas daqui, em quantidade de casas, tá? E aí,
o resultado dessa divisão vai ter 8 casas decimais, certo? E aí, se eu colocar aqui mais uma multiplicação de um 100.00, eu estou dizendo que ele vai ter mais duas. Além das 8, vai ter mais duas casas decimais. Vai totalizar 10 casas. Só que eu quero 6. Cast, abro parênteses, e aí coloco aqui fora, ó, as numeric 15, 6, certo? Então coloco uma precisão de 6 casas aí. Como eu sei que a parte inteira vai ser um valor pequeno, certo? Normalmente, sei lá, 40, 50%, se for muito grande aí, 100% de crescimento, tá? Então, vamos colocar aí 3 dígitos, então vai caber tranquilamente. 10 casas decimais, que é o máximo que vai chegar esse cálculo que a gente vai fazer, né? Antes de arredondar para 6, e aí vai ter só 3 ou 4 dígitos no máximo na parte inteira, considerando o percentual de crescimento real, certo? Então vou dar um F9 aqui, ó, e aí a gente tem agora esse valor mais aproximado aqui, perceba, a gente utilizou todas as 6 casas decimais, ficou com mais precisão. Se eu puxar a calculadora aqui, ó, para a gente fazer o teste, vamos lá. Então, 476.621,86, que é esse valor do mês anterior aqui, certo? Menos 9,644316%, certo? Então, quando eu clico no percentual, ele já mostra aqui para mim o valor que deu. 45.966,91,8. Vamos ver. 45.966,92, certo? Então, esse 918 arredonda para 92, fica certinho, fica bem mais próximo, certo? Então, se eu der um igual aqui, ó, daí ele vai me trazer 430.654, vamos ver, 430.654,94,94. Então, maravilha, a gente conseguiu chegar num cálculo bem aproximado com esse percentual que a gente calculou. Beleza? Então, dessa forma aqui, ó, se o percentual está negativo, significa que ele perdeu o crescimento, diminuiu o faturamento da empresa do mês anterior para o mês atual. Aqui diminuiu um pouquinho mais, aqui já teve um crescimento de 1,31, aqui um crescimento de 0,33, sempre considerando o mês anterior para o mês corrente, certo? Então, é dessa forma que a gente faz para poder calcular o percentual de crescimento a partir da versão 3.0. Se você não tem a versão 3.0, você precisa arrumar uma forma de armazenar o valor do mês anterior dentro de uma variável, sempre que você estiver fazendo esse laço de repetição, certo? Então, armazena para que você consiga fazer o cálculo, e isso só é possível com o PSQL. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. E lembrando, na próxima terça-feira, dia 14 de dezembro, vai ter uma live aqui de perguntas e respostas com ninguém mais, ninguém menos que o Alexei Kovyazin, o diretor da IBsurgeon russo, vai falar em português aqui com a gente e responder a pergunta de vocês. Então, anotem as perguntas que vocês querem fazer aí sobre performance, sobre HKBird, sobre First Aid, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar para ele sobre esses temas aí, fique à vontade para perguntar. Essa é a hora. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.